Com vocês, pela primeira vez como palestrante no Nordeste brasileiro, a escritora e educadora Raquel Alves. Uma coisa muito bonita que você disse ontem, né, durante o jantar. E a Raquel olhou para mim e disse assim: mas Josimar, que coisa bonita, né? Está acontecendo. Nós começamos a conversar há cerca de 10 meses, um ano. E eu fiz: Raquel, eu quero levar você para Patos. Mas onde é que fica Patos, né? Eu fico lá no sertão da Paraíba, viu? Não é João Pessoa, praia não, é no sertão da Paraíba. E ela disse: eu vou. Nós fizemos uma entrevista, conversamos. E ela disse uma coisa ontem muito simples, que eu achei extremamente bonita. Ela fez assim: aconteceu. Está acontecendo e você está aqui. Né? Então seja muito bem-vinda à cidade de Patos, ao sertão da Paraíba. E seja bem-vinda a esse grupo, né, de sonhadores, de educadores que vivenciam diariamente a prática educativa. Então, com vocês, nossa querida Raquel Alves. Obrigada. Bom dia, gente. É uma alegria imensa estar aqui. E eu quero já começar essa prosa com vocês, pegando gancho aqui no que o Delgimar falou, que o tempo passa, né? Esse evento foi planejado há alguns meses, o tempo passou, vocês se inscreveram, o dia chegou, vocês chegaram, já está chegando a hora do almoço. O tempo passa, por mais que a gente queira ou não queira, muitas vezes. Então, a gente tem que fazer valer a pena, seja em memória a pessoas que se foram, ou seja, a nós, para degustar o momento que a gente está vivendo. E eu desejo que esse tempo que eu estarei aqui com vocês seja um tempo de gosto bom. Né? Meu pai falava isso, que a vida, a gente tem que buscar fazer a vida ter gosto bom. Então, eu sou Raquel, uma mulher de 48 anos. Isso é importante quando a gente faz a audiodescrição, falar a nossa idade, porque a gente pode falar tudo e pode ser uma criança, pode ser uma pessoa de idade. Então, eu tenho 48 anos, sou uma mulher branca, com cabelos mais brancos ainda, lisos, um pouquinho acima do ombro, olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo um vestido azul com decoração em branco. Enfim, eu nasci, então, há 48 anos atrás, numa época em que não se faziam ultrassons. E, por conta disso, eu tenho a alegria de ter uma informação inútil, que é saber que, se eu fosse menino, eu me chamaria Daniel. Que é uma época em que não se sabia se ia nascer um menino ou uma menina. E, para a alegria da minha família, veio uma menina. Meus pais já tinham 2 filhos, o Sérgio e o Marcos, adolescentes. Minha mãe tinha acabado de entrar na faculdade para tocar a vida dela. E ela engravidou, uma coisa inesperada, e era eu chegando. E da mesma forma que eu peguei meus pais de surpresa no sentido bom, por ser uma menina, eu trouxe a notícia de ter lábio leporino. E meu pai costumava descrever esse momento como se tivesse jogado uma pedra numa janela e ficasse tudo estilhaçado, tamanha a dor. Para a gente tentar vestir o sapato do meu pai no momento, entender os sentimentos que ele tinha. Obrigada, Maria. Pode deixar. Eu chamei ele de Maria. Vocês perceberam que eu nem enxergo mesmo, né? Então, para eu entender a dor do meu pai no momento,
Para começar, não era uma época que os homens entravam na sala de parto. Eu ficava lá sozinho do lado de fora, né? E quando o médico foi informar ao meu pai que a filha dele tinha nascido, e ele trouxe a notícia do lábio leporino, não tinha Google, não tinha celular, não tinha nada. As escolhas do meu pai eram ou ir até em casa consultar uma das enciclopédias que tinham lá na estante de casa, ou confiar no médico que estava sendo escolhido para cuidar de mim. E foi isso que ele fez. E o médico sugeriu que eu fizesse, então, a minha primeira cirurgia com até 24 horas de vida. Isso não é mais o protocolo do tratamento de lábio leporino hoje em dia, mas a questão é que, na ocasião, foram longas e longas e longas horas de espera. Primeiro para eu nascer, depois para saber se eu iria sobreviver. E como não tinha muita distração, não tinha celular, não tinha televisão na sala de espera, o meu pai estava lá, ele com os pensamentos e os sentimentos dele. E naquele momento, então, deu um clique na cabeça dele. Que clique foi esse? Ele percebeu que eu ia ter que lutar muito pela vida. Primeiro, uma luta fisiológica, e essa passou rápido. Mas eu ia ter uma luta muito maior, que é a luta da dor da diferença. A luta do se sentir diferente. E ele pensou, a Raquel, ela vai ter que desejar viver. Porque a gente só luta por aquilo que a gente deseja. E aí, como que ele ia fazer aquela menininha que tinha acabado de nascer, cheia de desafios, desejar viver? E foi assim que, junto com o meu nascimento, nasceu um Rubem Alves sensível, que mudou. Meu pai, ele já era reconhecido internacionalmente como teólogo, precursor da teologia da libertação, e era uma carreira muito acadêmica. E a linguagem acadêmica, ela não toca o coração de ninguém, ela informa, ela dá base, estrutura, mas ela não cativa. Não é esse o papel dela. Então, se ele queria tocar o meu coração e mostrar para mim como a vida tem gosto bom, como vale a pena viver, esse encantamento ele teria que tirar de dentro do coração dele. É uma questão de linguagem. Se eu estou aqui falando com vocês e vocês estão me entendendo, é porque a gente fala uma mesma língua, que no caso é o português. Mas se a gente não quer o objetivo da comunicação oral, que é o objetivo de um diálogo sensível, ele tem que sair de um coração para entrar dentro do outro coração. E a partir daquele momento, meu pai decidiu que ele só escreveria as coisas que saíssem de dentro do coração dele. E aí, não tinha limite mais, ele escreveu, porque era um homem de um coração enorme. A questão é que a gente ser diferente não dói. Eu nunca tive nenhuma dor por conta do lábio leporino. Eu comecei a sofrer a partir do momento que eu entendi que eu era diferente. Quando eu comecei a frequentar a escola, quando eu comecei
a enfrentar os olhares das outras crianças, que os olhos, gente, podem ser órgãos muito cruéis. O jeito de olhar pode tanto encantar quanto maltratar uma pessoa. E todos os dias eu tinha que explicar por que eu era diferente. As perguntas nunca acabavam. Uma criança de 5, 6 anos, isso dói. Então, a dor não é porque eu tinha cicatrizes, a dor é porque os outros me tratavam de um jeito diferente. E isso pode ter acontecido há quase 50 anos. Mas, quando a gente fala de educação, a gente está falando de ser humano. E ser humano pensa, sente, tem medo, tem sonho e toma as suas decisões em busca da felicidade. Não importa se agora, se há 30 anos atrás, 50 anos atrás ou há 50 anos aqui para frente. Se a gente quiser falar de uma educação ligada ao futuro, uma educação atemporal, a gente tem que falar de uma educação voltada às pessoas, voltada ao fortalecimento emocional e à coragem de pensar e sustentar os seus próprios pensamentos. E foi assim que o meu pai intuitivamente começou. Quando eu comecei a enfrentar a dor da diferença, as histórias que ele escrevia para mim começaram a nascer. Então, eu tinha em torno de 6 anos e eu ia fazer a cirurgia para fechar o palato. Natural estar com medo, né? E eu já estava com a camisola cirúrgica, ele sentou do meu lado com algumas folhas de papel datilografado. Para quem não sabe o que é datilografado, isso é do tempo que se usava uma máquina de escrever, que não tinha computador. E ele leu para mim a história da operação de Lili, uma elefantinha que tinha que operar a tromba. Então, tinha analogia com a tromba, a minha boca. Ela estava com medo, mas deu tudo certo. E, por conta do trabalho dele de teólogo, que ele já era reconhecido internacionalmente, ele viajava muito para os Estados Unidos, passava 2, 3 meses fora. E aí eu volto a lembrar de uma época que não tinha internet, não tinha Skype, não tinha WhatsApp web, não tinha nada. Tinha o telefone, que era muito caro. Então, papai vai ligar hoje às 5 da tarde. Ficava todo mundo perto do telefone, que não podia perder tempo. Não tinha carta. A relação com a saudade era muito mais doída do que é hoje. E ele me falando que ele ia partir de novo, e eu chorando. Falei, mas eu vou trazer aquela boneca que você quer. Não importa nada. A criança, ela quer os pais. E aí ele escreveu a história da Menina e o Pássaro Encantado, que se tornou a história mais famosa dele até hoje. Que conta a história de uma menina que tinha como seu melhor amigo um pássaro. E o pássaro era diferente dos outros, porque ele não ficava em gaiola. Ele precisava voar. E quando ele voava, e a menina que amava ele sentia saudade, ele ia ficando encantado e ficando colorido com as cores dos lugares por onde ele passava. Assim, ele me ensinou a respeitar que ele precisava voar e que era natural sentir saudade, mas que se ele não fosse, ele não ia viver o encantamento dele, então que eu teria que lidar com a minha saudade. E assim nasceu a Operação de Lili, a Menina e o Pássaro Encantado, a Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, o Medo da Sementinha,
né? Nasceu, eu devo estar esquecendo alguma por aí, porque nasceram algumas, todas dialogando com as minhas dores, com os meus medos, com os meus pensamentos. Aí vocês podem falar para mim, mas você teve um pai escritor que escreveu para você, né? Mas a gente não é escritor, não vai ficar escrevendo para as crianças. Pois eu digo que sim, ele escreveu para mim, mas a partir do momento que a história tocou meu coração, ela continuou tocando o coração de milhares de outras pessoas. A Operação Tiriri, por exemplo, é usada até hoje no hospital lá de Londrina, no estado do Paraná. Um hospital que faz cirurgias cardíacas infantis em crianças. E todo o centro cirúrgico decorado com o tema da história. E por meio da ludicidade, as crianças vão para a cirurgia com menos medo, mais fortalecidas, se sentindo mais acolhidas, e isso reduz o tempo da internação pós-operatória. Em Vitória, no Espírito Santo, também foi feito um experimento por uma universidade lá, por alunos de uma universidade, que acompanhavam pacientes desde a infância até a adolescência com problemas renais crônicos. E esses pacientes viviam de hemodiálise em hemodiálise, esperando a chegada de um rim compatível para fazer o transplante. E quando chegava naquele momento de tensão, vai acontecer, e pelo amor de Deus. E quando as crianças iam para cirurgia de transplante, elas costumavam precisar de transfusão de sangue, em cerca de 5 bolsas, porque sangrava muito, perdia muito sangue, mas a Operação Tiriri, essa história começou a ser lida. E as crianças que começaram a enfrentar esses momentos fortalecidas, elas chegaram a precisar de menos de uma bolsa de transfusão de sangue. Então, assim, as histórias, elas têm um poder curativo, elas têm um poder terapêutico acalentador. E eu posso afirmar que depois de sofrer bullying, que na minha época não tinha esse nome, era rejeição mesmo, né? Agora a gente está ficando mais sofisticado, né? Sofri bullying por conta da minha fala, da minha diferença. Eu subi num palco para falar. Foi muito desafiador. Depois de adulta, eu também perdi visão. E meu pai, ele foi meu grande professor, acompanhava muito ele em palestras. E ele dizia, eu ia trocando ideia com ele, falando, mas pai, como você sabe que as pessoas estão ligadas em você? Ele falou, eu olho para as pessoas. Eu olho. E o olhar das pessoas para mim está me dizendo se está tudo correndo bem ou se eu tenho que mudar meu trajeto. E aí eu penso, eu não enxergo, eu não vejo o olhar de vocês. E aí, como que eu vou saber? Mais um medo, mais um fantasma que gira aqui na minha cabeça. Mas tem uma história que ele escreveu chamada Como Nasceu a Alegria, que é a história de uma florinha que nasceu com a pétala partida. Essa história nasceu num dia que eu pedi para não ir à escola. Não quero, não quero, não quero, não quero, não vou. O ônibus na frente de casa esperando para eu ir. E eu falei, não quero ir. E aí meus pais falaram, tá bom, você não vai. Dispensaram o ônibus. Aí meu pai olhou assim para mim, mas agora nós vamos conversar. Por que você não quer ir? Aí eu chorei, falei das minhas dores, como era difícil todo dia ter que explicar que eu era diferente.
E aí nasceu, a partir desse diálogo entre eu e meu pai, essa história. E essa história, ela fala, vou resumir, ela deixa a mensagem de que aquela florinha de pétala partida exalava, era o encanto daquilo que ela tinha por dentro. E isso é tão forte, que até hoje, às vezes, quando eu vou falar com algum público, eu lembro da florinha, falo, eu sou a florinha, eu tenho essa força e eu vou encantar as pessoas com o que eu tenho. Então, quando a gente está falando de inclusão, para falar de inclusão, a gente tem que entender que a gente tem, na vida, as coisas do lado de fora e tem as coisas do lado de dentro. O que é isso? O juiz, o Pedro, estava aqui falando das coisas do lado de fora. Daquilo que a nação pode fazer para nós. Vem de fora para dentro. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de matemática, geografia, análise sintática, chatíssima, história, e são coisas do lado de fora. Mas a gente tem as coisas do lado de dentro. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu sonho, do que eu tenho medo. E a forma como eu ajo e reajo a partir disso. E isso é tão estrutural na gente que faz toda a diferença. Se eu perguntar para vocês, se tem algum pai aqui, o que vocês querem? Vamos dar o exemplo de um juiz, né? Você quer que seja o melhor juiz, o que tenha mais casos, o mais influente? Ou você quer que o seu filho seja um profissional, no caso um juiz humano, que toque pessoas e que faça efetivamente diferença na vida das pessoas? Eu não preciso nem perguntar, porque a hora que a gente pensa um pouquinho, o que vale para nós é a capacidade que a gente tem de deixar o mundo um pouquinho melhor. Mesmo que seja só um pouquinho, porque se cada um fizer um pouquinho, vira um pocão. E daqui a pouco transforma. E, então, a inclusão, a gente tem as coisas que vêm do lado de fora. O Nathaniel estava falando que a inclusão ela não se faz só com rampa. E ele está certo. A rampa é uma coisa do lado de fora. Mas poderia ter uma rampa aqui, eu não ia chegar sozinha. E esse shopping poderia ser inteirinho equipado, estruturado para eu vir sozinha. Mas um ombro amigo que me direcione faz tanta diferença. E, então, quando a gente está falando do lado de dentro, aí tem duas coisas. Tem o lado de dentro da pessoa que oferece a inclusão e da pessoa que é acolhida. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu preciso confessar uma coisa. A gente está aqui falando de inclusão, eu estou usando essa palavra, eu não gosto dessa palavra. Não gosto dela. Porque eu nasci diferente, mas lábio leporino não é uma deficiência, que ele tem o tratamento, depois que você faz o tratamento, tem aí o resultado estético, tem o resultado funcional, tanto que eu estou aqui dando uma palestra, então não é uma deficiência. Quando eu perdi visão, eu entendi o que é ter um bocado das minhas asas cortadas. Conhecer 7 limites e ter que me adaptar e me reinventar para fazer tudo de uma forma diferente e
não poder fazer algumas coisas, por mais que eu tenha saudade, eu nunca mais vou poder dirigir. Bom, então, a pessoa que acolhe. Eu estava falando isso, né? Gente, eu me perco. Por que eu não gosto dessa palavra? Da inclusão. Que quando eu me entendi como uma pessoa com deficiência visual, e eu comecei a ouvir as conversas a respeito de inclusão com literalmente outra cabeça, né? Falei, mas espera aí, então inclusão tem o mundo que está dentro, o mundo que está fora. No caso, eu estou do lado de fora? Não, eu não aceito. A gente está todo mundo aqui reunido porque a gente quer incluir, a gente quer uma sociedade para todos. É que a gente ainda não fechou a equação de um jeito que funcione. E talvez nunca feche. Porque, na minha opinião, a inclusão, ela necessita do fator humano. Quer um exemplo? Todo mundo sabe que aqui no Brasil racismo é crime. Vocês sabem, não sabem? É crime, certo? Por que as pessoas continuam cometendo racismo? Que é crime. Porque só a lei, só o Brasil, só a nação mandar de fora para dentro não resolve. É um trabalho de parceria. Mas, se a gente educar para fazer as pessoas valorizarem esse mundo de dentro, que é enorme, e ter mais respeito pelos sentimentos, respeito pelos pensamentos, a gente começa a criar pessoas que vão pensar 2 vezes antes de cometer um ato tão indigno e tão estúpido quanto o racismo. Porque a pessoa começa a ter consciência que se dói nela, dói nos outros também. E é assim que a gente começa a construir uma sociedade justa, mansa, pacífica, cooperativa, que todos nós sonhamos. E a literatura, ela foi o meu alicerce. E eu acabei de confessar aqui que muitas vezes, quando eu vou falar com as pessoas, eu resgato a história da Florinha, porque ela ainda está aqui dentro. Mas as histórias, elas não trabalharam sozinhas. Eu, muito cedo, eu tinha ali meus 5, 6 anos. Hoje em dia, todo mundo aparece na televisão. É fácil, é banal. Naquela época, em que televisão não tinha nem controle remoto, só aparecia na televisão quem era muito chique, né? E eu vi o meu pai. Eu falei, o papai está na televisão. Naquela época que a criança fica se perguntando como que a pessoa encolhe para caber ali dentro. Eu falei, mas como que o papai coube ali dentro? Mas, de alguma forma, na minha cabeça infantil, eu entendi que o meu pai era diferente. E isso se misturou numa percepção minha, numa compreensão de que era por isso que o meu pai não estava sempre em casa. Que ele viajava, porque os pais dos meus colegas estavam toda noite em casa. Mas, a despeito da saudade que eu relatei, que eu sentia muitas vezes, eu nunca senti um vazio. Eu nunca questionei o amor do meu pai. Eu nunca precisei chamar atenção. Sabe a criança quando fala, olha para mim? Eu nunca precisei. Porque o ritual em casa era o seguinte. Meu pai chegava em casa
do trabalho, geralmente na hora do Jornal Nacional. E eu sabia que eu tinha que estar com o dente escovado de camisola, pronta para ir dormir. Ele tomava a sopa dele, comia o lanche dele assistindo o jornal, terminava de jantar, falava, vamos lá? Para onde você quer ir hoje? E eu tinha duas escolhas. Ou era a sala, ou era o quarto. Se a gente fosse para a sala, a gente sentava no sofá um do lado do outro, e aí meu pai me ensinou o prazer maravilhoso pela música clássica. Me ensinou que a música clássica não é algo fácil, não, ela não tira a roupa e vai se oferecendo. Você tem que aprender a reconhecer a beleza dela, a identificar os instrumentos, os diálogos que tem entre os instrumentos, as imagens que ela cria na cabeça da gente. E aí, no meio de tanta música, a gente falava sobre a vida, filosofava. Se durava 20 minutos, meia hora, 40, eu não tenho ideia. Mas bastava aquilo, porque ele estava inteiro comigo naquele momento. Se eu falasse, eu quero ir para o quarto, então a gente vai ler. Eu deitava na cama, o criado mudo do lado da cama, ele sentava no chão, ficava com a cabeça assim, na altura da minha cabeça, e encostava no criado mudo, então eu podia ver o que ele estava lendo. E ver ele virando as páginas, e ele ia lendo, até eu cair no sono, dormir, e aí no dia seguinte, retomava daquele ponto. O que eu estou dizendo que aqui a literatura, para além das histórias e das mensagens, ela traz um momento de revelação de amor. De estou aqui com você, meu filho, e eu estou inteirinho para você. E eu gostaria aqui, nesse ponto, de abrir um parênteses. Meu pai tinha uma crônica que ele contava sobre uma cena que ele tinha visto numa praça com um parquinho, um playground. Era um domingo, do tempo que se usava jornal impresso, não tem mais, né? E ele viu uma cena que entristeceu demais ele. Era um pai com um garotinho, o garotinho sentado no balanço, o pai empurrando o balanço, para o garotinho balançar. Com uma mão, o pai lia o jornal e com a outra mão, ele mecanicamente empurrava o balanço. E meu pai conclui a crônica dizendo que em poucos anos o balanço estaria vazio e o pai teria as duas mãos para segurar o jornal. O que eu quero dizer aqui é que educar dá trabalho. E dá muito trabalho. Cansa. E hoje em dia, nós temos um sistema de fuga medonho que se chama celular. Eu estou cansada, eu vou para o meu celular. Então, existem muitas crianças com pais presentes dentro de casa que sofrem de ausência porque os pais estão só com o corpo, mas eles não estão com a presença, com a alma, não estão oferecendo um momento de qualidade. Então, se vocês educam, ou se vocês procuram vir a educar no futuro, a gente tem que educar os pais também. Que nós estamos vivendo uma geração de pessoas abduzidas pelo celular, que se esquecem que a vida tem um mundo aqui fora da tela para ser vivido. A questão é que, se eu colocar aqui na frente uma mesa, você já deve estar tudo com fome, né? Se eu colocar uma mesa aqui com banana, maçã, goiaba, e do outro lado, tapioca, chocolate, bombom, pão de queijo, pudim, vocês
provavelmente não vamos colher as frutas. Estou certa? Hã? Por quê? Mas por que eu estou certa? Vocês não sabem que a fruta é mais saudável? Por que vocês vão escolher as outras coisas? Porque elas são hiperestimulantes. E, gente, eu vou entrar aqui num ponto muito importante. Muito importante. O celular é hiperestimulante. O livro não é. A questão é que a vida, ela não é hiperestimulante. E as pessoas vivem mergulhadas nos celulares. Na Inglaterra, estatística de acidente de trânsito já é maior por dirigir com o celular na mão do que por alcoolismo. As pessoas já se reconhecem, inclusive eu, e isso é uma briga com vício. A última coisa que eu faço no dia é olhar o celular. E a primeira coisa que eu faço quando acordo é olhar o celular. Todos vocês fazem assim. Sem exceção. Porque é hiperestimulante. E o problema com as crianças é que, quando elas saem do celular, elas olham para a vida. Está tão sem graça aqui? Eu não quero isso aqui. Eu prefiro ficar aqui no celular, que é mais divertido. E não me cansa. Porque aqui eu vou trazer uma outra coisa. Eu estou dando uma palestra sem slide. E não é porque eu não enxergo. Eu posso muito bem decorar tudo que tem nos slides e dar uma palestra com slide. É porque eu preciso e quero lembrar todo mundo que uma das coisas mais importantes que nós temos é a nossa capacidade de pensar. Sustentar a linha de raciocínio. E eu aqui concentrada para contar uma história de começo, meio e fim, e vocês concentrados para escutar até o final, para tirar uma conclusão. E isso sustenta uma linha de raciocínio, sustenta o pensamento e cansa. As mídias sociais sabem quanto cansa. E elas são muito sabidas. Olha o Instagram. Tem o Reels. Quanto tempo dura? 1 minuto. Mas se durar 30 segundos é melhor. O pessoal curte mais. Porque não quer cansar. O YouTube tinha vídeos maravilhosos de meia hora. Quem que assiste? Tem que fazer vídeos de no máximo 4 minutos. Então você faz um short. O que isso quer dizer? Que eu não quero cansar. Porque pensar cansa. E se eu estou ensinando às crianças um universo hiperestimulante que não cansa, qual vai ser a reação e a relação da criança com a vida que não é hiperestimulante? A vida que é cheia de desafios, que a gente tem que usar a nossa cabeça e que a gente tem que ter uma inteligência das emoções para a gente não sucumbir ou para a gente não estourar, para a gente tomar as melhores decisões em situações adversas. Como que a gente desenvolve isso? Tudo que está vinculado lá de dentro. É com o celular? Não é. Porque o celular não reflete o que é a vida. Ah, então você é contra o celular. Eu falei, não, eu não sou contra o celular. Mas eu tenho na minha cabeça que o paralelo, eu já tive, gente, o privilégio, se vocês quiserem, façam, se tiverem coragem, saltem de paraquedas, é uma coisa maravilhosa. E quando a gente salta de paraquedas, tem uma mochila
amarra na gente, pula, 40 segundos de queda livre, aquela ventania, aí você puxa uma cordinha, para a queda abre, daí vai a visão panorâmica, eu ainda enxergava quando eu saltei de paraquedas. É isso, uma mochila, a gente amarra, conta no relógio, puxa a cordinha e abriu. Vamos pular? Vamos? Sério que vocês vão? Nem eu iria, eu fui com um monitor. Ninguém é kamikaze. Porque a gente sabe que é perigoso, não basta explicar. Eu não vou. Então, se a gente não salta de paraquedas, que a gente não quer morrer, que a gente sabe que é perigoso, por que a gente entrega na mão das crianças a internet, que é um mundo ilimitado, sem fronteira, que não... e a criança fica lá, em queda livre. Você não sabe com quem que ela está falando, o que ela está fazendo, o que ela está aprendendo. Aí vai criando um mundo paranoico de pais, que fala que é proibido, não pode ter, mas não é assim. É porque já houve suicídio infantil, já houve crianças que se suicidaram, adolescentes, e tem inúmeros casos no Brasil de automutilação, porque a vida está chata demais, é o que eu falo, a vida não é hiperestimulante. Então não é que não... O celular, ele já faz parte da regra do jogo, ele faz parte do sistema. Mas não é só explicar, olha, filho, você amarrou aqui, você puxa a cordinha, agora você vai lá e se vira. A gente tem que monitorar. Monitora. Porque você sabe que é hiperestimulante, então você tem que dar e tirar. E oferecer um livro. E por quê? Agora eu vou falar o porquê. O livro, eu já falei, que ele, para além da história, ele é uma relação de proteção e de amor. A Marianne Frank, uma das precursoras da pedagogia sistêmica, ela traz para a gente o conceito do educador secreto. O que é o educador secreto? Daqui a um mês, vocês podem esquecer tudo o que eu falei. Mas vocês vão lembrar se eu fui doce ou se eu fui amarga. Se eu fui acolhedora ou se eu ataquei vocês. Isso fica. O educador secreto é a relação que os adultos, que são a referência, eles têm com a vida. A forma de dialogar entre pai e mãe, ou entre, sei lá, padrasto e mãe. A forma de acolher ou de atacar. Como as coisas acontecem em volta da criança. Aí você chega para a criança e fala assim, não é para você ficar no celular. Mas eu estou no celular. As crianças, elas não escutam, isso é a Marianne Frank, o conceito do educador secreto. Elas não escutam o que a gente diz. Porque dentro da cabeça delas tem um ruído, um zumbido gigante, que é a referência que nós damos para elas. A referência de comportamento, a referência de ser humano, a referência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente oferece para o mundo. Então, se eu estou com o celular na mão o tempo todo, eu não tenho cacife para falar para o meu filho, leia um livro, porque ele não vai ler. Ele não está escutando. Mas, se a gente falar, se a gente ler, der o exemplo, falar, vem cá, filho, vamos ler. E eu vou ler a história. Aí já está acontecendo um momento de qualidade. Você está inteira ali com a criança.
Aí vem uma outra coisa. Eu lembro, quando eu comecei a aprender a dirigir, eu suava, assim. A minha mão deixava a direção do carro molhada, assim, porque era um ato mecânico. Eu tinha que virar, trocar marcha, frear, brecar, acelerar, não atropelar as pessoas. Gente, que pavor! Nem entrar no posto de gasolina, não derrubar o negócio de combustível. Então, é tudo mecânico. Enquanto a coisa é mecânica, não é bom. Mas quando o corpo aprende e a gente começa a dirigir sem pensar tanto, aí a gente pode pôr uma musiquinha, conversar com a pessoa que está do lado e eu continuo dirigindo. Aí o ato de dirigir se torna prazeroso. É a mesma coisa. A criança, ela está lendo, ela pode estar alfabetizada. Mas o ato de ler para ela ainda é mecânico. Para ela, deixa eu ver se eu acerto aqui. Esse aqui é Nina e Diana Coelho de Sorte. Como que a criança vai ler? Nina e Diano Coelhos de Sorte. Foi gostoso? Não. Imagina ler a história inteira assim. Vai ser gostoso? Não. O ato de apresentar o prazer pela leitura é igual ao que meu pai fazia na sala de música. Ele botava música e falava sobre a beleza da música, até que eu aprendi a gostar. E quando eu aprendi a gostar, eu falei, pai, me ensina a tocar piano. E aí eu comecei a ler a partitura, entender onde fica o dó, o ré, a clave de sol. Porque eu já queria aprender. A gente seduz a criança por prazer de ler, lendo para a criança, porque nós adultos já temos a fluência. Então, quando a gente lê, é uma música que a gente está contando. A gente não pode sugerir que a criança leia. E isso afasta a criança da leitura. Enquanto ela não deixar de ser mecânica para ser aquela coisa natural. Então, eu já falei que a literatura oferece esse espaço de aproximação, espaço de qualidade. O adulto tem que ler. E aqui, quando eu estou falando desse momento, a gente está oferecendo também um momento de recolhimento. O que a gente faz quando a gente vai ler? Eu me recolho, falo, agora eu vou ler, né? Parece que tem uma preparação. Então, eu vou ler, eu me recolho em mim. E aí eu estou concentrada do começo ao meio e fim. Gente, até eu, que agora eu leio muitos livros em áudio. E eu tenho que ficar atenta. Porque se eu me distrair, a pessoa que está lendo já leu 5, 6 páginas, eu já... Então eu tenho que voltar. A leitura, ela é prazerosa, mas ela está também exigindo que o nosso cérebro se mantenha ativo. E a gente está recolhido na gente, atento aos nossos sentimentos, praticando o pensamento e desenvolvendo a habilidade de ter mais contato com a gente, que é justamente ligado àquilo que eu estava falando lá atrás, da inclusão que acontece de dentro para fora. Se eu estou aqui tendo sofrido bullying por conta da minha fala, não enxergando. Não é porque vocês falaram, Raquel, venha, porque se eu não tivesse coragem, eu não viria. A inclusão, ela tem que acontecer também fortalecendo as pessoas.
como cidadãs, como pessoas dignas, como pessoas que têm muito a contribuir, como pessoas que têm beleza dentro delas. E a inclusão acontece principalmente do lado de dentro dos outros que acolhem, que eles, por sentirem a dor da gente, naquele exemplo que eu estava dando do racismo, eu não vou ser racista porque eu sei que dói, então eu não quero ser. É de dentro dessas pessoas que nasce o desejo de desenvolver tecnologia assistiva, de estender a mão para ajudar. E é assim que a literatura, lidando com as dores, com a essência humana, ela lida de uma forma discreta, sutil e muito intensa, porque ela vem lá da base, com o fortalecimento emocional. E quem tem força, segurança emocional, enfrenta as adversidades com muito mais destreza. Então, meu pai morreu, se encantou, e eu, a vida inteira, disse para ele que eu não ia continuar com o legado dele. E eu era arquiteta, eu queria ser arquiteta. Mas a história tinha começado comigo no dia que eu nasci. E eu vi a doença levando meu pai, e uma coisa dentro de mim começou a mudar. E eu falei, não, eu vou cuidar do legado do meu pai. Então, no dia que meu pai se encantou, eu olhei para o caixão e falei, pai, eu agora não serei mais arquiteta, não trabalharei mais com paisagismo. Eu vou me dedicar a cuidar do seu legado. Não é só livro, né? Um monte de coisa. Então, que o contato mais intenso com a obra do meu pai e com as sementes que ele tinha plantado dentro de mim, por meio das histórias que ele escreveu para mim, por meio dos livros que ele leu para mim, por meio do momento que ele ofereceu, me dando muita segurança emocional. Me fez em mim brotar o desejo de escrever. Nasceu uma história, nasceu outra. E, gente, não foi fácil. Quando eu me vi escrevendo história, eu falei, mais um filho de famoso querendo imitar o pai? Eu não, né? Só que chega um ponto que tem 6, 7 histórias, e eu gostando de todas, e publicadas. Falei, peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu preciso validar, preciso reconhecer. E com um pouco mais de carinho, né, e validação para aquilo que eu estava produzindo, eu comecei a olhar para as minhas histórias e falei, gente, tudo que eu vivi, que eu precisei de empatia, de cooperação, de compaixão, e tudo que eu tenho para oferecer hoje, defendendo esse mundo de dentro, que faz a gente ser e faz a gente conviver. Está aqui. Porque isso é um espelho, um reflexo do que eu sou. Então, as minhas histórias, elas falam sobre essas destrezas. Uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente está falando de literatura infantil, é lembrar que sentimento é uma coisa universal. Se eu vou contar uma história para explicar para a criança que existem pessoas brancas, negras, orientais, indígenas e que é todo mundo igual, justamente por sermos diferentes, porque o que faz
a gente ser igual são as nossas diferenças. A gente não precisa escrever uma história colocando uma criança branca, uma criança negra. Não. A história, ela é uma abstração. E sentimento é uma coisa universal. O personagem pode ser uma zebra, uma girafa, um pato. O que ele sente, a gente pode sentir e a criança sente. E aí a gente está dialogando com a criança sem apontar o dedo para ela. A gente está dialogando por meio de símbolos, por meio de referências. Então, já falei aqui, Nina, Diana, Coelho de Short, eu estou falando, família de coelho é tudo numeroso, né? Então, eu estou falando de coelhos que tem um super extrovertido e a outra introvertida. E isso causava uma briga ali na família. Um era charrista, sociável, e a menininha era toda estudiosa, quietinha. Quem que é melhor? Não tem melhor. E eu preciso falar isso sobre dois irmãos na vida real. Eu não preciso, eles se espelham nas personagens. Essa história eu gosto muito, a Naná, a tartaruga, que conversava com as estrelas. A Naná tem muito de mim. Que eu falo que as minhas histórias têm muito de mim. Que a Naná é uma tartaruga. O que uma tartaruga é? Lenta e pesada. Mas na alma dela, ela queria ser rápida e leve como um beija-flor. A gente está lidando com autoaceitação. Eu sou assim, eu tenho que aceitar. Então, de que forma eu vou olhar para a vida, para ter paz com o meu corpo, com a forma que eu sou? Está aqui um caminho lúdico. Zia, Joaninha, essa aqui também. História de uma Joaninha que tinha dois grandes amores. Um menino surdo, e eles conversavam pelo coração, para começar, Joaninha e Pessoa não se falam, mas eles se gostavam. Só que tem aí e a Joaninha, ela se apaixona por um Joaninho que não gostava das pintinhas dele, porque eram diferentes da maioria. E isso é uma coisa muito comum entre as crianças. Gente, ser diferente só é bom quando a gente escolhe. Se eu escolher pintar meu cabelo de cor de rosa, se eu escolher colocar piercing, se eu escolher usar penteado moicano, fazer tatuagem, essa é uma escolha minha. É a construção que eu estou fazendo da minha identidade, então ser diferente é bom. Mas quando ser diferente é uma coisa imposta pela natureza, não é bom. E a gente não tem que mascarar isso. Não é bom. Todo mundo quer diferença, que tem alguma diferença, por uma força maior, essa pessoa lida com isso internamente. E essa história, ela fala que tanto faz se a sua pintinha é amarela, se é azul, se é verde. Eu gostei de você pelo que você é. Parecido com a história que meu pai escreveu para mim, da Florinha, que me fortalece até hoje. Aqui também, um pica-pau diferente, um pica-pau que perdeu uma perna. Eu não vou contar, vocês têm que ler. Essa história aqui, de quando o galo cantou fora de hora, é uma história sobre cidadania, cooperação, ter consciência de que eu não posso fazer o que eu quero na hora que eu quero. E como é que isso se reflete na história? O galo, responsável por fazer o sol nascer, ficou ansioso demais e cantou no fim da tarde. Daí criou aquela confusão. Já estava anoitecendo, daí o sol achou que era hora de amanhecer, o céu ficou com a noite e o dia tudo misturado. Criou uma confusão do diabo. E aí, o que a gente está falando? Que o meu sonho, ele só faz sentido se ele agregar para o coletivo.
que as minhas ações, elas só fazem sentido se elas agregarem para o coletivo. Senão, vira um caos total. Isso é lição de cidadania. E eu vou pular aqui a dança dos bichos, eu não posso esquecer. A história que talvez mais fale sobre inclusão. Uma girafa, uma zebra e um hipopótamo se inscreveram para o festival de dança. Chegaram lá, tinha tucano, macaco, tamanduá, tudo dançando maravilhosamente bem. Aí os juízes falaram, e agora? Tem bicho de 2 patas, bicho de 4 patas. Bicho que voa, bicho que anda. Bicho que é leve, bicho que é pesado. Bicho que é rápido, bicho que é lento. Como que eu, entre todos, vou escolher o melhor? Isso não é sociedade? E isso não é tolerância às diferenças? E eu estou usando essas palavras na história? Não, mas a mensagem está aí. E essa aqui, a última que saiu, O Mistério dos Cocos, é uma história que a gente pode até falar sobre racismo, sobre etnia, sobre diferença de classes sociais. Porque os cocos, como vocês sabem, são passarinhos iguais de madeira que ocupam as casinhas. E eles, por um milagre, não vou contar a história, eles sumiram. Ganharam vida, voaram e as casinhas ficaram vazias. Aí chegou uma corroeira, escolheu uma casinha. Chegou um tico-tico, escolheu outra casinha. Um tchê-sangue, um sanhaço, uma coleirinha, uma saíra 7 cores. Ficou todas as casinhas ocupadas agora por passarinhos diferentes. Um anunciava a hora mais cedo, o outro era mais atrasado. Eram todos vivos e diferentes, assim como nós somos. Só que tinha umas casinhas mais bonitas, as outras mais desbotadas, umas pequenininhas, as outras suntuosas. Passarinho azul, amarelo, branco, preto, vermelho. Então, nós, com a nossa cabeça de adulto, conseguimos abstrair a mensagem. Olha, são todos diferentes. E aqui acontece, daí você tem que ler, grandes histórias de amizade. Só que o que encanta e que toca o coração para fazer amizade é o piado do passarinho. Não é a casinha que ele está, não é a cor dele. E aí a gente está falando sobre tolerância, sobre uma sociedade para todos. Então, eu vou encerrar essa minha fala dizendo que não adianta a gente vir para esse lugar aqui e ouvir todo mundo falando e ter histórias sobre inclusão, ter histórias sobre convivência, se a gente viver muito preso no mundo de fora. Se a gente ficar preocupado com mas o que está escrito na apostila, o que vão mandar eu fazer? Eu tenho o meu repertório de vida. Eu tenho muitas vivências que me trazem respostas, que validam. E da mesma forma que o meu pai, para me ajudar, saiu de dentro do coração dele para entrar dentro do meu coração. E eu estou aqui tirando cada palavra de dentro do meu coração na expectativa de tocar o coração de vocês. Espero que eu esteja conseguindo. Vocês, educando, validem o que está dentro do coração de vocês. Dentro da cabeça de vocês, aquilo tudo que a vida de vocês já ensinou para vocês e que não foi por meio de apostilas, mas por meio da sapiência, porque isso é muito, isso é o que faz a gente uma pessoa diferente, uma pessoa corajosa e que está aqui para fazer a diferença.
Isso é educar, isso é incluir. E a literatura, eu desejo que seja uma grande aliada de vocês. Obrigada.